Condecorações no âmbito dos 50 anos da independência nacional, com ortoga de medalha de palma militar. Acidente deixa mais de 15 mortos na Serra da Leba. Inteligência artificial e seus benefícios para setores-chave em discussão em Luanda. O Eswatini se recusa a receber criminosos perigosos deportados pelos Estados Unidos da América. Angola, boa tarde. A informação sobre o que acontece no país e no resto do mundo, agora no Hoje Notícias. Boa tarde, Angola. Bem-vindo à atualidade informativa no Hoje Notícias. Em alusão aos 50 anos da independência nacional, decorre neste momento a cerimónia de outorga de condecorações militares com a atribuição de medalhas de palma militar à classe única. O evento tem lugar numa unidade hoteleira de Luanda e é para lá onde estendemos o sinal ao encontro do nosso colega Alberto Capitão. Vamos manter contato agora com Alberto Capitão. Capitão, boa tarde. É consigo. Muito boa tarde, Adilson Garcia, boa tarde a quem nos acompanha. Na verdade, está a terminar esta primeira cerimónia de condecoração de oficiais generais e almirantes das Forças Armadas Angolanas. Foram 163 as figuras condecoradas, entre figuras que foram condecoradas a título póstumo e também a título presencial pelo Presidente da República e Comandante-em-Chefe das Forças Armadas Angolanas. Este ato decorre também por ocasião dos 50 anos da independência nacional. Vai ter continuidade, de acordo com o que disse o Ministro da Defesa Nacional, antigos combatentes e veteranos da pátria, logo na abertura desta cerimónia, que começou por volta das 10 horas. Vamos então ouvir as palavras do Ministro João Ernesto dos Santos. Liberdade. É o primeiro ato de outros que se realizarão nas Forças Armadas Angolanas, todos revestidos de redobrado patriotismo e sentido de Estado, pois ocorrem pela primeira vez no ano em que celebramos o 50 aniversário da independência nacional, acontecimento incontornável na história da nossa República, conquistada com sangue, suor e lágrimas de muitos melhores filhos de Angola. Para o efeito, Sua Excelência o Presidente da República e Comandante-em-Chefe das Forças Armadas Angolanas já delegou poderes ao excelentíssimo Ministro de Estado e Chefe da Casa Militar do Presidente da República, ao Ministro da Defesa Nacional e ao Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas para prosseguirem com os atos de outorga constantes do já referido decreto presidencial aos oficiais generais e almirantes, oficiais superiores, capitães e tenentes de navio, subalternos, sargentos, praças e as unidades, estabelecimentos e órgãos que tenham prestado exemplar contributo na elevação da nação e das Forças Armadas Angolanas. Palavras do Ministro da Defesa Nacional, antigos combatentes e veteranos da pátria, João Ernesto dos Santos Liberdade, que foi também uma das figuras condecoradas hoje pelo Presidente da República. Sublinhar que este ato de condecorações começou com a condecoração dos antigos presidentes da República e generais do Exército. Falo de António Agostinho Neto e também de José Eduardo dos Santos, duas figuras que se destacaram no processo
processo de emancipação de Angola, o primeiro pela luta de libertação nacional, e José Eduardo Santos, que tem a marca da paz e reconciliação nacional. Esta cerimónia de condecorações já terminou. Vou pedir que o José Massuaco vai mostrando as imagens do cenário que testemunhamos neste momento. A sala começa já a ser desmontada porque terminou efetivamente esta cerimónia, mas há ainda aqui muitas figuras que vão falando. Eu vou conversar agora com uma tenente-general, brigadeiro, que foi também hoje condecorada. Como é que se chama e o que é que, no caso, a brigadeiro Filomena Neto, o que é que representa para si esta condecoração e para as mulheres militares, que mensagem é que é passada? Pronto, o sentimento, eu acho que eu hoje estou a viver um turbilhão de emoções, né? Mas o principal é um sentimento de gratidão, pelo reconhecimento. Como militar para as mulheres, o que eu acho que é que a mulher angolana tem estado nos últimos anos a atingir patamares que antes eram quase que exclusivamente por homens, atingidos por homens. Hoje não. Pronto, posso dizer a mulher angolana e principalmente a mulher militar que pode sonhar em ser general. Uma palavrinha também às jovens militares que vão se juntando hoje à corporação? Eis-me isso, eu acho que a palavra é formação, cada vez mais educação e formação, e devem lutar por aquilo que anseiam, aquilo que ambicionam, mas com empenho, com trabalho e com dedicação. Muito obrigado. As palavras da brigadeiro Filomena Neto, dizendo que está a viver um turbilhão de emoções por estar entre as figuras que foram hoje condecoradas pelo Presidente da República neste ato que é só o primeiro do Arte da Paz e Reconciliação Nacional. Este ato, como disse, já terminou. O Presidente da República, João Lourenço, já deixou também esta sala que acolheu a cerimónia de condecorações, manifestou-se, no caso aqui, num momento de muitas felicitações. Nós conversamos com a viúva do primeiro Presidente da República, Maria Eugênia Neto, que disse ser esta homenagem mais do que merecida, que foi feita ao seu companheiro, por tudo que Neto fez para a luta de libertação nacional e depois para o começo de uma pátria que na altura tinha imensos desafios. Maria Eugênia Neto disse-nos também que era uma homenagem que já devia ser feita, todavia nunca é tarde para um reconhecimento desta natureza. Eu vou ver se consigo ainda colher mais algum testemunho das figuras que foram hoje condecoradas. Tenho o general Pedro Sebastião. Sr. General, uma palavra aqui à Rede Girassol. Como é que caracteriza este ato que acabou de testemunhar hoje e que foi também condecorado? Ora, eu devo dizer que foi um ato a todos os títulos importante. Sobretudo estavam aqui camaradas que nas diversas frentes do nosso país emprestaram toda a sua juventude, primeiro para a conquista da independência e depois para a consolidação dessa independência e sobretudo a manutenção da integridade territorial do nosso país. Sr. General, foi um dos primeiros a ser condecorados, mas antes a homenagem aos dois antigos presidentes da República. Quis assim a organização. Não tenho qualquer comentário a dizer a respeito disso. Muito obrigado. Palavras do general Pedro Neto, aqui com o general João Massano. Sr. General, uma palavrinha também a esta homenagem que foi feita. Como é que olha para estas cerimônias de condecorações? O que é que significam? Como todos, com muita importância, uma importância que portanto, dispensa comentários, porquanto ele é resultado da nossa participação e chegou à altura de reconhecer aqueles que durante a sua juventude deram tudo de si para que hoje estejamos aqui, que tenhamos a paz que estamos a desfrutar. Muito
Muito obrigado às palavras do general João Massano, neste ato de condecorações que, como disse, já terminou e vai agora seguindo um espaço para o almoço, um espaço de confraternização que o Presidente da República vai ter também com muitas destas figuras que foram hoje homenageadas. Já o disse, vai ter sequência com a entrada em ação dos ministros, no caso o Ministro de Estado e Chefe da Casa Militar e também do Ministro da Defesa Nacional, antigos combatentes e veteranos da pátria, bem como o Chefe do Estado-Maior, que nos próximos dias vão dar sequência a este processo de condecorações aos oficiais das Forças Armadas Angolanas, desde os oficiais superiores até os oficiais subalternos e também unidades que, com o trabalho que desenvolvem, têm se destacado na defesa da pátria angolana. Nas redes de Girassol vamos continuar deste lado e acompanhar todos os momentos que marcam as cerimônias de condecorações. Para o dia de amanhã está prevista a condecoração, a quarta cerimônia de condecorações, digamos que civis, no quadro dos 50 anos da independência nacional. São mais de 600 as figuras que vão ser condecoradas entre sexta e sábado, ou seja, nós voltaremos aqui amanhã para mais um ato de homenagens, de reconhecimento público de diversas figuras que se destacaram no processo de independência nacional e também para a paz e desenvolvimento desta Angola, que é de todos nós. Os cumprimentos são do Josué Massuaco e do Alberto Capitão. Nós voltaremos à antena em próximas oportunidades. Boa tarde, Adilson. Capitão, boa tarde. Obrigado por essa partilha. Tomamos boa nota. Seguimos por aqui. Tomou posse aqui em Luanda o novo segundo comandante do Exército, o Tenente-General Emílio do Espírito Santo, numa cerimónia orientada pelo Ministro da Defesa Nacional, antigos combatentes e veteranos da pátria, João Ernesto dos Santos Liberdade. A cerimónia que de posse aconteceu no Salão Nobre do Ministério da Defesa Nacional, antigos combatentes e veteranos da pátria. Remígio do Espírito Santo foi recentemente nomeado pelo Presidente da República e Comandante-em-Chefe das Forças Armadas Angolanas, João Lourenço. O segundo comandante do Exército substitui no cargo o Tenente-General João Cruz da Fonseca. Pelo seu reconhecimento profissional e sentido de missão, o titular da pasta da Defesa manifestou confiança em que o Tenente-General Remígio do Espírito Santo reforçará o apoio ao comandante do Exército, contribuindo para o cumprimento efetivo das responsabilidades do ramo e das FA. Aguardamos do Sr. Tenente-General Remígio do Espírito Santo redobradas ações de auxílio ao comandante do Exército no cumprimento das responsabilidades do ramo e das Forças Armadas Angolanas. Pelo que saúdo o Tenente-General Remígio do Espírito Santo, pelo mérito da sua indicação e nomeação para o tão importante cargo, pelo que desejo-lhe êxitos no exercício da sua nova função, que deve exercer com responsabilidade, espírito de missão, do dever e profissionalismo que caracteriza a instituição castrense. Durante o ato, o ministro João Ernesto dos Santos destacou a vasta experiência combativa do empossado. O camarada Tenente-General Remígio do Espírito Santo é um profissional militar com vasta experiência combativa que se foi celebrizando desde as operações militares que culminaram na Batalha do Cuito Canaval, outras subsequentes no âmbito do processo de preservação da independência nacional, da conquista da paz e reconciliação nacional e do Estado democrático e de direito. Na sua intervenção, o segundo comandante do Exército falou das perspectivas no cargo que acabou de assumir. Os soldados devem, em primeiro lugar, contar comigo e eu também contar com eles. Portanto, como sabem, esta função é nova para nós e necessariamente teremos que contar com a colaboração de todos, quer a nível de oficiais e dos soldados sobretudo. Remígio do Espírito Santo manifestou-se empenhado em colocar a sua experiência ao serviço da corporação.
Agora a notícia que chocou ontem o país sobre o acidente de viação que deixou mais de 15 pessoas mortas e vários feridos. O acidente aconteceu na estrada da Serra da Leba, a 35 km da cidade de Lubango, província da Huila. Um autocarro de passageiros que seguia viagem para a província do Namibe embateu contra o caminhão de carga e despistou-se. O nosso colega Joaquim Correia tem mais detalhes e entra agora em direto para a nossa atualização. Joaquim, boa tarde. É consigo. Boa tarde para si, boa tarde também para os telespectadores da Rede Girassol. Encontramos-nos no banco de urgências do Hospital Central do Lubango, para onde foram evacuados 28 feridos do acidente da tarde desta quarta-feira, no quilómetro 35, em sentido descendente do Lubango para a província do Namibe. Vamos saber do médico de serviço, o chefe de equipa do Banco de Urgência, o Edgar Catenda. Doutor, boa tarde. Qual é o estado dos 28 feridos transportados e que deram entrada neste hospital? Ok. Boa tarde, caros telespectadores. Nós recebemos um total de 28 dados atualizados. São 28 recebidos. Desses 28, recebemos do sinistro 2 óbitos extra-hospitalares, já chegaram aqui sem vida. E recebemos 26 doentes. Dos 26 doentes, 7 foram submetidos à cirurgia. O restante estava em observação na urgência. Mais 13 desses doentes já obtiveram alta, o restante continuam no internamento num estado razoável. É de realçar que temos um doente preocupante, que é um menino de 13 anos de idade, que teve um trauma abdominal fechado, com rotura hepática, grau 4, teve um sangramento massivo. Está controlado, está na unidade de cuidados intensivos. Esse menino será submetido novamente a cirurgia dentro de 24 a 48 horas. Obrigado, Dr. Edgar Catenda, o chefe de equipa do Banco de Urgências do Hospital Central do Lubango, para onde foram evacuados 28 dos feridos do acidente desta quarta-feira. Só para recordar aos nossos telespectadores, o acidente ocorreu por volta das 15 horas, quando um autocarro com um número de passageiros ainda não determinado embateu violentamente contra a traseira de um caminhão que também seguia no mesmo sentido descendente, tendo-se despistado para uma ribanceira. O Serviço de Proteção Civil e Bombeiros continua no local a efetuar trabalhos de salvamento e também para recuperar os corpos que ainda se encontram na ribanceira. A reportagem da Rede Girassol no Banco de Urgências do Hospital Central do Lubango, com o Domingos Calombola e o Joaquim Correia. Boa tarde. Toda a equipa, boa tarde e obrigado por essa atualização. E através de uma nota de condolências, o Presidente da República mostrou-se profundamente chocado com o brutal acidente de viação ocorrido na Serra da Leba, que provocou um número elevado de sinistrados, entre mortos e feridos, e para o alívio das consequências desta tragédia, prestando toda a assistência médica disponível. E em seu nome e em nome do Executivo angolano, dirigiu as mais sentidas condolências aos familiares e parentes que perderam, no caso, os entes queridos no dramático acidente de viação. Seguimos por cá. O Tribunal da Comarca de Viana deu início na última quarta-feira ao julgamento do processo sobre mineração de criptomoedas que tem como arguido o cidadão de nacionalidade chinesa Lin Zhan. O arguido é acusado pelo Ministério Público de falsificação de documentos, posse de material de mineração de criptomoedas e outros ativos virtuais. Durante a audiência, a representante do Ministério Público, Belma João,
revelou que o arguido arrendou 2 apartamentos localizados na centralidade da vida pacífica, onde desenvolvia atividades ligadas à mineração de criptomoedas. Segundo a acusação, um dos imóveis foi arrendado com a cópia de um passaporte que apresentava a fotografia do arguido, mas com nome diferente, o que indicia a falsificação de documentos. De realçar que o arguido se identificou como Giambó para arrendar o apartamento da senhora Mafalda Sonho, ao passo que para arrendar o apartamento ao senhor Martinho Pereira, o mesmo apresentou-se como sendo o Shadsen. O arguido pagou o valor de 1.444.000 kwanzas, correspondendo às rendas de um ano, cujo valor mensal era o de 120.000 kwanzas, pelo arrendamento do apartamento da senhora Mafalda Sonho. E isto foi por transferência bancária, conforme folhas 9. Relativamente ao apartamento arrendado ao senhor Martinho Pereira, cujo valor da renda mensal era de 150.000 kwanzas mês, o arguido pagou o valor total para arrendamento de 1.800.000 kwanzas por um período de um ano. Das diligências realizadas pelo Serviço de Investigação Criminal, foram apreendidos nos referidos apartamentos mais de 70 computadores e diversos equipamentos específicos para mineração de moedas digitais. No compartimento em causa, foram encontrados e apreendidos equipamentos eletrônicos ligados em rede e em funcionamento, nomeadamente 36 servidores, uma CPU, 2 roteadores, 2 monitores, entre outros dispositivos periféricos, onde foram encontrados num dos compartimentos e igualmente apreendidos equipamentos eletrônicos semelhantes aos que estavam no apartamento 1505, no 15º andar, nomeadamente 24 servidores e mais dispositivos periféricos ligados em rede e em funcionamento. Com os equipamentos eletrônicos instalados nos apartamentos números 1505 e 15º e o número 401, 4º andar, o arguido registrou-se na blockchain Solana para se tornar validador de transições de criptomoedas e garantir a segurança da rede. O advogado do arguido diz estar a correr na normalidade do julgamento e que o seu cliente é apenas um prestador de serviço e não responsável pelos crimes a ele imputados. Que na verdade ele é um prestador de serviços, né? E sendo prestador de serviço deveremos procurar os verdadeiros culpados e não inculcarmos ou procurarmos esforçar a culpa sobre o Sr. Liango. As evidências foram aqui passadas em sede de interrogatório e está claro de que, na verdade, o senhor é apenas um prestador de serviço. Deveremos procurar os verdadeiros responsáveis que praticavam tais atos. Na sessão inaugural do primeiro julgamento sobre mineração de criptomoedas no Tribunal de Viana, foram já produzidas provas com a audição do arguido e de uma testemunha. O juiz da causa agendou para 13 de agosto a próxima sessão de julgamento. O setor financeiro tem um papel crucial no desenvolvimento e na implementação das políticas económicas que visam transformar Angola numa nação mais próspera, diversificada e sustentável. Acontece aqui em Luanda o Fórum sobre os impactos do setor financeiro no conteúdo local. A Susana Ângelo acompanha a atividade e tem mais detalhes. Susana, boa tarde. É consigo agora. Boa tarde. Trata-se de um evento que reúne os players do setor económico no nosso país, desde gestores, empresários e também aqui olhar para representantes internacionais. Um evento que acontece na Baixa de Luanda, numa das unidades hoteleiras. Este evento, o discurso da abertura foi preferido pelo PCA da Agência Nacional de Petróleo e Gás e Biocombustíveis.
Paulino Jerónimo, mas nós vamos entender também os objetivos deste evento com o CEO da Global Service Corporation, Edson Cachivela. Boa tarde, em direto para a TV Girassol. Vamos mesmo começar pelos objetivos deste evento. Boa tarde, TV Girassol e toda a audiência angolana. Os objetivos desse evento foram proporcionar um espaço ambiente em que as empresas, tanto as operadoras de petróleo como a própria agência, associados ao setor financeiro, pudessem conversar sobre as necessidades específicas do setor ou da capacidade das empresas locais em prestar serviço no setor de petróleos e ver quais são os suprimentos que, no caso, o setor financeiro pudesse dar a este setor do conteúdo local para prestar um serviço com maior capacidade e mais constante para a indústria petrolífera. Daquilo que já foi abordado até o momento, a que conclusão chegaram relativamente aos financiamentos para o conteúdo local? Ainda não chegamos à conclusão. Sim, mas o que é que já se pôde avançar? Ainda estamos na conversa. Olha, até agora já tivemos bons insights. Esteve no período da manhã o NJ Ayuk, que é o presidente da Câmara da África, da Câmara de Energia da África, que deu-nos fez um panorama ao nível da África, dos países já com um nível de robustez das empresas locais na prestação do serviço de petróleos e que para nós constitui uma vantagem porque é um conhecimento e sabem que o conhecimento liberta e pode fazer com que as nossas organizações também, fruto desse conhecimento, se tornem mais competitivas. Aprendemos com a experiência dos outros. Está agora nesse momento outro painel da NPG que o título é do papel à prática, que é uma experiência piloto da NPG com o banco o Standard Bank, que estudou um pouco mais o setor e novamente o setor do conteúdo local da Nigéria e que aprendeu e que a partir dali tem novos insights ou novas ferramentas de como lidar com as empresas locais, nesse caso fornecendo apoio de diversos níveis ao nível da necessidade financeira das empresas, no caso. O olhar aqui está a ser para o impacto do setor financeiro no conteúdo local. Quais são os desafios para a nossa realidade? Tal como disse, o conteúdo local, para que seja efetivo, é necessário de um apoio robusto do setor financeiro. Mas o setor financeiro precisa aprender e precisa entender como funciona a prestação de serviço ou a indústria de petróleos. É o setor financeiro o calcanhar de Aquiles para alavancar o conteúdo? Não, este termo aqui, este termo não se usa nesse contexto. Não temos calcanhar de Aquiles. É a nossa barreira. Nem temos barreiras, nós temos desafios. É um processo novo e de aprendizagem para todos, para as pessoas e para as organizações. Não necessariamente, é o processo. O principal é o entendimento do processo e o entendimento do processo ajuda a mitigar ou a quantificar o risco. E risco quantificado para as organizações financeiras se torna realmente uma potência maior para o negócio. Muito obrigada. Edson Cachivela é CEO da Global Service Corporation, que está a realizar este fórum que está a olhar para o setor financeiro e o seu impacto no conteúdo local. Um assunto que certamente nós vamos trazer ao detalhe nos próximos serviços de informação da Rede Girassol. Foi o essencial com imagens de Bruno Costa, Susana Ângelo. Boa tarde. Boa tarde, Susana. Obrigado por essa partilha. Tomamos boa nota. E vamos ao primeiro intervalo desta edição. Volte connosco logo a seguir. Candidatos Votos, boa tarde, bem-vindo à segunda parte desta edição do Hoje Notícias. Nós temos todo o interesse em mantê-lo informado. Decorreu em Luanda uma conferência sobre inteligência artificial, onde especialistas, membros do governo e representantes internacionais discutiram as potencialidades da tecnologia para o desenvolvimento de Angola, com destaque para os setores da saúde, educação e administração pública.
Durante o evento, o secretário de Estado para a Saúde e Área Hospitalar, Leonardo Inocêncio, sublinhou os avanços que o país tem registrado com a adoção de ferramentas de inteligência artificial, mencionando que Angola foi pioneira na realização da primeira cirurgia transatlântica assistida por inteligência artificial. Já falamos que é um marco internacional, a cirurgia foi feita no cardeal Dom Alexandre do Nascimento, mas do ponto de vista infraestrutural, interviu o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, junto dos parceiros nacionais, passamos aqui a publicidade, o Unitel e outras empresas que também tiveram na estabilização do sinal para que este ato fosse possível. O engenheiro Virgílio esteve bem na base antiga nestas lides e aqui podemos integrar, por isto a cooperação internacional, a nossa parceria com os Estados Unidos da América é uma prática concreta. O governante destacou ainda que a implementação de tecnologias inteligentes tem permitido maior eficiência na gestão hospitalar, diagnósticos mais rápidos e melhoria na qualidade dos serviços prestados aos cidadãos. Qual é a vantagem? A redução de erros. Por quê? Porque minimizamos, treinamos alguém que pensa um pouco por nós, antes de nós fazer a validação, redução de erros médicos. É óbvio, sim. Maior eficiência no atendimento ao paciente, sim. Agilidade no diagnóstico e tratamento, já dissemos anteriormente, adianta tudo. Personalização no cuidado no tratamento da base de dados e a melhoria na gestão do sistema de saúde. E das mais de 5 mil unidades sanitárias que nós temos, quase mais de 200 unidades sanitárias, 259 unidades sanitárias foram construídas no âmbito do PIM, PIP, nos últimos anos. E destas, falamos daquelas mais de 13 do nível central, Kwanza Norte, Kwanza Sul, Cardeal do Alexandre, Materno Infantil, etc, etc, todas elas com tecnologia de ponta e com softwares que usam inteligência artificial. Já o encarregado de negócios dos Estados Unidos da América, em Angola, Noah Zering, reforçou o compromisso do governo norte-americano em apoiar iniciativas que promovam o uso responsável da tecnologia. Celebramos as contribuições que os Estados Unidos têm dado à inteligência artificial e às outras tecnologias emergentes. À medida que trabalhamos nesta estreita colaboração com o governo de Angola e com o setor privado em projetos de investimento em infraestruturas, como o Corredor do Lobito, iremos aproveitar a experiência norte-americana em minerais críticos, tecnologia e ciência de ponta para afirmar os Estados Unidos como parceiro fiável a longo prazo. Juntos, podemos concretizar todo o potencial destas tecnologias, o potencial que estas tecnologias oferecem a Angola. A conferência serviu ainda para apresentar projetos em curso que visam a integração da inteligência artificial nos serviços públicos. O ministro das Relações Exteriores, Tete António, disse que a preservação e resolução de muitos conflitos passa pela educação. O ministro falava durante um encontro com uma delegação do Consórcio de Gestão Internacional, Política e Desenvolvimento, que foi chefiada pela sua presidente, que na ocasião enalteceu o papel que Angola tem desempenhado para a preservação da paz e reconciliação no continente. O SIMPAD, Consórcio de Gestão Internacional, Política e Desenvolvimento, tem contribuído para a educação como uma forma de prevenção de conflitos no domínio da resolução dos mesmos. Uma visão partilhada por Angola, daí os esforços que tem vindo a fazer para a manutenção da paz no continente berço. De acordo com o ministro das Relações Exteriores, Tete António, Angola é defensora de uma paz duradoura e o fim das hostilidades nas zonas em conflito. À saída do encontro com a delegação do SIMPAD, o chefe da diplomacia angolana sinalizou que Angola considera que a educação pode ser um veículo para a resolução de conflitos. O projeto nasceu na sequência, não é, de uma colaboração com a Universidade de Princeton dos Estados Unidos da América e sobretudo no âmbito da presidência de Angola dos Grandes Lagos, mas que é um conceito que se estendeu
ao papel que a República de Angola tem jogado nesse momento, como tendo o presidente a presidir a União Africana, como campeão de paz e reconciliação em África. Isto é para que a educação sirva também de veículo, né, de prevenção de conflitos. Segundo o ministro, o encontro serviu também para o consórcio manifestar a sua pretensão de promover em Angola a 14ª Conferência Internacional do SIMPAD, prevista para junho de 2026, aqui em Luanda. Na ocasião, e porque o SIMPAD é composto por líderes americanos com descendência africana, Ted António reiterou a vontade de Angola e do seu presidente, enquanto presidente em exercício da União Africana, em trabalhar para a aproximação destes ao continente. O modus operandi tem sido uma conferência que o SIMPAD organiza, já organizou em outros países, penso que a última foi no Quênia. E aqui em Angola, o objetivo é que começamos a negociar para ver se uma vez aprovado pelas instâncias portanto, competentes, fazemos a conferência no próximo ano, 2026. Mas não é fazer conferência por conferência. Portanto, é justamente olhar para falar em conferência, mas olhar para projetos concretos que possam ser, não é que possam materializar os objetivos que eu já citei. Este é um aspecto relacionado com a educação. Mas entre eles também estão, portanto, pessoas de descendência africana, portanto, cidadãos americanos, pessoas de descendência africana, num ano em que o tema justamente da União Africana é a justiça para os africanos e afrodescendentes através das reparações. Portanto, isto entra justamente no cumprimento pela República de Angola do seu mandato como presidente da União Africana, levando a cabo ações práticas desta ligação que temos com pessoas de descendência africana. No encontro, a presidente do consórcio elogiou o empenho de Angola na pacificação da África. Peg Valentine apresentou os principais eixos de atuação do SIMPAD e reiterou que pretendem lançar uma parceria estratégica com Angola. Gostaríamos também que, além da conferência ser realizada o próximo ano, de criar parcerias duradouras e sustentáveis que possam dar lugar a projetos de sustentabilidade no continente. A realização da 14ª Conferência Internacional do SIMPAD se enquadra no Programa de Ensino Superior, Empreendedorismo e Inovação do Presidente da República, João Lourenço, uma iniciativa concebida para dinamizar um ecossistema acadêmico em Angola e promover a inovação no espaço africano. O Reino de Eswatini diz que irá repatriar os imigrantes deportados pelos Estados Unidos da América. O país passou a fazer parte do programa de deportações para terceiros países dos Estados Unidos da América. Veja mais no Compacto Internacional. Eswatini anunciou na quarta-feira que iria repatriar os 5 imigrantes deportados para lá pelos Estados Unidos. Numa publicação tardia na Rede X na terça-feira, a subsecretária de Segurança Interna dos Estados Unidos, Tricia McCulkin, disse que 5 homens, cidadãos do Vietnã, Jamaica, Cuba, Iêmen e Laos, tinham sido deportados para Eswatini. Ela afirmou que todos eram criminosos condenados e indivíduos tão excepcionalmente bárbaros que os seus países de origem se recusaram a aceitá-los de volta. Eswatini tornou-se na mais recente nação a participar do programa de deportação de terceiros países da administração Trump. A participação do reino gerou críticas da oposição. Mpandlana Msongwe, um ativista político do Movimento Democrático Unido do Povo, disse à imprensa: repudiamos a vinda de condenados perigosos para o nosso país, para se juntarem aos nossos jovens condenados e que ainda tenham uma chance de reabilitação. Podemos recorrer aos tribunais, ao Tribunal Internacional de Justiça ou a qualquer outra instituição legal para possivelmente apresentar uma queixa. Já Bradley Prince, da Frente Democrática Unida da Suazilândia, disse que as deportações fazem de Eswatini um local de despejo
para pessoas que o governo americano considera indignas de estar no seu próprio país. O ex-primeiro-ministro do Mali, Moussa Marra, foi chamado novamente para interrogatório pela Brigada Judicial de Investigação do país. Marra já tinha sido submetido a várias horas de interrogatório na terça-feira, mas foi autorizado a voltar para casa. Marra, que renunciou ao seu cargo em 2015, publicou uma mensagem nas redes sociais a 4 de julho, na qual afirmou ter visitado várias figuras políticas e da sociedade civil na prisão, incluindo o jornalista Rasba e a influenciadora digital Rose Vicheri. Não houve declaração oficial sobre o motivo pelo qual Marra está a ser interrogado, mas o seu uso do termo prisioneiros de consciência pode ter irritado as autoridades, implicando que a sua detenção é politicamente motivada. O Mali é governado por uma junta militar que tomou o país em 2021. O presidente do Ghana, John Mahama, emitiu uma diretiva para abolir as ajudas de combustível para todos os nomeados políticos. Esta ação é um esforço do governo para reduzir despesas e redirecionar fundos públicos para a área-chave, como mencionado pelo porta-voz do presidente numa declaração na terça-feira. Os ministros do gabinete e os responsáveis por instituições públicas, nomeados pelo presidente, estão entre os que serão afetados por esta diretiva. Félix Ossufo afirmou que o presidente acredita que a liderança também deve contribuir para os sacrifícios que está a pedir ao povo para fazer. Um bloco de 12 países que se reuniram na Colômbia concordou na quarta-feira em adotar medidas para pressionar Israel a acabar com as suas ações militares nos territórios palestinianos de Gaza e Cisjordânia, incluindo a prevenção do fortalecimento e transferência de armas e combustível. A declaração conjunta foi assinada pela Colômbia, África do Sul, Bolívia, Cuba, Indonésia, Iraque, Líbia, Malásia, Namíbia, Nicarágua, Omã e São Vicente e Granadinas, no final de uma conferência ministerial realizada em Bogotá. A convite do grupo de Haia, de acordo com o documento divulgado pela Colômbia, as medidas serão adotadas de acordo com o quadro legal de cada país que assinou o documento. Agora, atualidade esportiva. As seleções nacionais séniores masculinas e femininas de basquetebol serão vestidas pela empresa angolana Fast. Os equipamentos para o Afrobasket masculino e também do feminino foram apresentados esta semana em Luanda. Ainda não começou a rolar a bola no Afrobasket da Côte d'Ivoire, nem tampouco no Afrobasket da Angola. Porém, a Federação Angolana da modalidade já deu um passo para a frente, com foco no resgate do nosso verdadeiro perfume a nível do basquetebol africano, com a apresentação do equipamento oficial das nossas principais seleções. As antigas glórias do basquetebol nacional, Edmar Vitoriano Baduna e Sônia Guadalupe Ndoniema, foram as figuras escolhidas para mostrarem ao mundo o mais novo uniforme das seleções de basquetebol vivem para adquirirem o material da nossa seleção. Esta é uma era muito importante porque primeiro estamos a valorizar o que é nosso, o que é nacional. Este é o primeiro aspecto. O segundo, durante o meu anterior mandato e este, eu sinto uma grande lacuna que os adeptos reclamam muito, que é não há um local para encontrar o material que a seleção usa. E esta foi uma forma que nós encontramos também de resolver esse problema, porque no compromisso que nós fizemos com a FAS, há a responsabilidade de se colocar pontos de venda de todo o material que a seleção usa. Então, teremos a oportunidade durante o Afrobasket de ter os nossos adeptos fãs vestidos com as mesmas cores da seleção nacional. Depois, também vamos potenciar a indústria nacional. Estamos a mostrar que a nossa indústria tem capacidade, que o material tem qualidade. Não fica nada a dever ao material que nós importamos. E nós temos importado vários material. O tecido é muito bom, o desenho é muito inovador. Isto se enquadra também no 50º aniversário da nossa independência. Jorge Araújo, patrono da FAST, garantiu que o design do equipamento valoriza alguns símbolos nacionais. Quanto à venda, Jorge Araújo frisou que antes do arranque da competição, os amantes da bola ao cesto poderão encontrar os uniformes em todo o território nacional. Tentamos trazer um bocado da nossa identidade, que é essa macaca, mas não fugindo das nossas cores da originalidade, que é o vermelho, amarelo e preto. Então, continuamos a fortalecer um bocadinho, tentar criar e fortalecer a nossa samacaca, que é o que nos identifica nesse momento, o que tentamos
tentamos usar como identificação do nosso país. Nós temos a nossa loja oficial da FAST, que será um ponto já a dizer que está confirmado. A partir do dia 25 já se encontram materiais de merchandising, lutando para o nosso Afrobasket, e futuramente temos um acordo com a Seaside. Seaside por quê? Porque Seaside está em toda a rede nacional, está em todas as províncias, e tentamos unir forças com quem já tem as lojas todas bonificadas. Então tentamos, a partir do dia 25 já temos na loja da FAST, e a partir do dia 30 já está em todo o território angolano. A antiga extremo do 1º de agosto da Seleção Nacional, Sônia Guadalupe Indoniema, disse que a seleção estará bem vestida a olhar para a qualidade do equipamento. Por outro lado, o igualmente ex-internacional da Seleção Nacional, Edmar Vitoriano Baduna, sublinhou a responsabilidade em vestir as cores nacionais. A camisola normalmente para alguns jogadores pesa, não é? Porque jogar numa seleção com aquele público todo na Cidadela ou no Arena é muito complicado para muitos jogadores. Estou muito feliz, estou alegre. É como reviver, né, aquelas jornadas, aqueles campeonatos durante muitos anos. E estou feliz porque esse tem muita qualidade, realmente, é diferenciado. E acredito que as nossas meninas e os nossos meninos vão estar muito bem nesse Afrobasket. A par das figuras ligadas ao basquetebol nacional, estiveram presentes também no ato de apresentação oficial do novo equipamento das seleções nacionais algumas figuras da nossa música que se exibiram com alguns modelos do novo equipamento. Momento agora para mais um intervalo. Volte connosco logo a seguir. Seja bem-vindo de volta. Uma excursão deve acontecer nos próximos tempos e vai juntar integrantes do Clube de Amigos e Naturais do Leste. E para falar sobre este assunto, tenho aqui uma representante da associação, que é a dona Vilma Afonso. Boa tarde, bem-vinda ao Hoje Notícias. Como vai decorrer essa excursão e quem pode participar? Essa excursão vai decorrer nas 4 províncias do Leste, Luanda Sul, Luanda Norte, Mochico e Mochico Leste. Todo mundo pode participar. Para participar, as pessoas precisam inscrever-se. Esta excursão vem promover a cultura e o turismo no leste de Angola. Esta excursão também vem promover a Festa do Leste, o maior festival do leste, que é Ungueia. Ungueia é uma festa patrocinada, organizada pelo Catoca e que vem promover a música e as danças 4 de agosto. Começaremos por sair de Luanda no dia 16, isso no sábado, em direção a Saurimo. Faremos em cada província 2 dias, por cada província. Iremos visitar alguns pontos turísticos, alguns marcos históricos e terminaremos com a atividade na Luanda Norte com o Festival Ungueia. Quis promover o turismo no leste. Tem enfrentado algumas dificuldades para atraírem turistas para o leste? Bem, o leste tem diversidade de culturas. O leste tem paisagens únicas e até hoje tem sido pouco explorado. A intenção dos Naturais e Amigos do Leste é mesmo para promover o turismo nacional e internacional do leste. Como a pessoa deve fazer para participar dessa excursão? Para participar desta excursão, basta contactar-nos pelo número telefónico 930 41 49 41. Podem ligar por chamada normal ou WhatsApp. O vosso grupo tem uma sede, a sede é mesmo no leste ou aqui na capital do país? O nosso grupo tem uma sede aqui na capital do país, mas por enquanto estamos a trabalhar por via online. Ok, muito obrigado por essa explicação. Sucesso nesta excursão e que mais turistas possam se interessar pelo leste do nosso país. Obrigado pela sua participação. Obrigada e mais uma vez reiterar, sintam-se todos convidados a participar desta excursão que terá duração de 9 dias pelas 4 províncias do leste, com a finalidade de promover o turismo e a cultura do leste. Para inscreverem-se, basta contactar o número 930 41 49 41. Obrigado. Nós seguimos aqui com a informação. Estão contadas as principais notícias de Angola e do resto do mundo. É um ponto final a esta edição. Angola, boa tarde, fique bem. Até o nosso próximo encontro.